Olá, pessoal! Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E para você que está aí nos escutando, que talvez seja um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta ou até mesmo um terapeuta, que queira auxiliar o seu cliente ou o seu paciente com a ferramenta da hipnose, então fique atento a essa nossa resenha, porque o tema a ser abordado hoje será a utilização da hipnose na psicologia. E para isso, vamos receber a nossa convidada especial, Bel Gomes, que é psicóloga, que desenvolve trabalho com hipnose para psicólogos e para a ansiedade. Mas antes de passar para a nossa convidada, gostaria de lembrar também que estamos nas mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Tá bom? Então, Bel Gomes, agora passa a palavra para você. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do meu trabalho, né, como psicóloga. E pensando que talvez muitos de vocês não sabem muito, né, da psicologia, não sabem muito bem o que a gente faz. Então, hoje eu preparei uma apresentação para falar um pouquinho, né, de como é o trabalho da psicologia com a hipnose, como é que a psicologia funciona e como é que a gente faz o uso desse recurso, tá bom? Então, desde já eu agradeço o convite, né, do pessoal aí que me encontrou na internet, me convidou para fazer essa apresentação e eu fiquei muito feliz. E vou apresentar aqui algumas questões, alguns conceitos simples e depois, né, se alguém aqui tiver dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Vou abrir aqui minha apresentação para vocês. Bom, tá todo mundo aí me vendo, né? Perfeito. Então tá bom. Bom, pessoal, então assim, antes de eu falar, né, um pouquinho sobre o que é esse trabalho que a gente faz com a psicologia, eu vou me apresentar, né, e trazer um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Então, meu nome é Isabel, eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia em 2009, então eu sou aqui de Minas Gerais, né, dessa cidade que se chama Uberlândia, Triângulo Mineiro. E eu conheci a hipnose na graduação em 2007. Por sorte, é uma sorte, foi assim, porque isso não é comum. A Universidade Federal de Uberlândia, ela por muito tempo foi a única instituição né, a única graduação de psicologia no Brasil a ter na grade curricular essa formação, né, em hipnose. Hoje, eu acredito que existe um professor na UNB, que é o Maurício Neuber, ele é psicólogo, ele é pesquisador, até onde eu sei. Ele tinha essa disciplina, né? A UNB oferecia essa disciplina através do Maurício Neuber. Hoje eu já não sei como está, se ele continua ensinando, né, a hipnose aí nos cursos de graduação. Eu trouxe algumas fotinhas aqui para vocês verem aí a minha atuação, e eu estou falando desse que eu tive a sorte, né, de ter essa disciplina na graduação. Esse aqui foi um dos meus professores, né? Ele se chama Armando. Então, eram dois professores que a gente tinha na graduação, dois professores muito à frente do seu tempo, que faziam coisas assim, que utilizavam técnicas muito diferentes e que ensinaram isso para a gente, né? E só para vocês terem uma noção, o quanto que eu aprendi isso ainda na graduação, a minha faculdade era uma faculdade integral, e para cada disciplina que a gente tinha, nós tínhamos 7 horários semanais, eram 7 horários semanais. Então, nessa disciplina que eles chamavam de seminários clínicos, a gente tinha 3 horários por semana, que eram horários de teoria, e 4 horários de prática, né, durante um semestre todo.
Então, eu aprendi muita coisa, muita coisa. E depois eu só fui ter noção do quanto que eu tinha aprendido quando, depois da graduação, eu comecei a fazer cursos, né, de formação em hipnose e PNL. E aí eu vi o quanto que eu já tinha aprendido com eles, porque eles não nos ensinaram apenas técnicas de hipnose, mas era de PNL, de visualização, era um monte de coisa tudo junto, e era tudo muito bom, né? Porque são 2 professores autodidatas, então eles estudavam e treinavam entre eles, né? Eles estudaram sozinhos, e tudo que eles aprenderam aí estudando por eles mesmos, eles ensinaram para nós. E foi um privilégio, porque eu aprendi muito, muito, muito com eles. Então, a psicologia, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, ela é muito, muito, muito grande, né? Durante a nossa formação, a gente estuda um monte de coisas. E eu não queria, na verdade, trabalhar com clínica. A gente, essa coisa que a gente tem de atender, a gente chama de psicologia clínica. E eu não queria trabalhar com clínica, eu queria trabalhar com educação e tal. Mas no final da graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágio com esses professores, com o Armando especificamente, e eu gostei muito, muito, muito da experiência de atender as pessoas, né? E aí, no final das contas, eu que queria sempre trabalhar com educação e seguir a carreira acadêmica, acabei trabalhando com clínica. Comecei a atender a pessoas com medo de dirigir e trabalhando com essa linha teórica, né, com essa abordagem, com essas ferramentas. E sempre quis ser professora de graduação, então em 2012, 2014 eu fiz mestrado. E em 2014 eu comecei a dar aulas nas faculdades, né? E dei aulas, assim, em várias faculdades de Uberlândia e região. E a partir de 2015, e juntamente com o consultório, né? Assim, trabalhando com o consultório, e a partir de 2017, mais ou menos, comecei a fazer cursos, né, para ensinar para os meus alunos essas técnicas. Tive a oportunidade também de trabalhar essa disciplina na faculdade, numa faculdade específica que eu dei aula. E a partir de 2017 comecei a fazer cursos e em 2020 comecei então a trabalhar com a internet, principalmente por causa da pandemia, né? E hoje, naturalmente, como eu sou professora, muitos psicólogos me procuram. E hoje, assim, o meu objetivo nas redes é justamente trabalhar dessa forma, né? Trabalhando hipnose para psicólogos, porque a hipnose, apesar dela ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia desde os anos 2000, ela não é uma ferramenta muito conhecida entre os psicólogos, né? E é uma ferramenta muito maravilhosa, e se a gente utiliza com responsabilidade, com cuidado, a gente faz, assim, traz muitos benefícios, né, para a nossa prática. Então, eu estou aí nessa luta para a gente fazer com que essa ferramenta seja mais conhecida entre os psicólogos, né? Então, dito isso, bom, não sei se vocês sabem, mas a hipnose, ela é reconhecida já entre outros conselhos da área da saúde, né? E o primeiro conselho a reconhecer a hipnose foi o Conselho Federal de Odontologia, em 1993, aí o Conselho Federal de Medicina, em 1999, e a Psicologia nos anos 2000. Mais recentemente, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional também reconheceu esse recurso, e pelo que eu sei, né, pelo que eu tenho estudado, o Conselho de Enfermagem também está em processo de reconhecimento, né, dessa ferramenta. Então, eu vou trazer para vocês o que a psicologia nos diz e como que ela regulamenta, né, o uso da hipnose entre esses profissionais. Então, a hipnose para nós psicólogos, ela é um recurso auxiliar ao trabalho do psicólogo.
E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, né, para vocês que estão aí de fora, o que é a psicologia e como é que ela funciona, né? E a gente tem, então, uma regulamentação mesmo, um documento, né, que regulamenta como que a gente deve utilizar a hipnose no nosso consultório. Então, além de ser um recurso auxiliar, então, quer dizer, o nosso trabalho não pode consistir em uma mera aplicação de técnicas de hipnose. A gente tem uma abordagem, uma teoria que orienta o nosso trabalho, e aí sim a gente usa a hipnose apenas como um recurso auxiliar, né? Então, para utilizar a hipnose, o conselho também diz que a gente tem que ter uma capacitação, isso é óbvio, né? Porque, né, não tem como você utilizar. É uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem que ser bem utilizada, né? Então, porque a gente pode trazer danos para as pessoas se a gente não tiver essa formação. E também o Conselho de Ética, ele diz que para nós psicólogos, a gente não pode, olha, isso é palavras do conselho, tá? Ó, é vedado ao psicólogo a utilização da hipnose como instrumento de mera demonstração fútil ou de caráter sensacionalista. Isso quer dizer o quê? Então, por exemplo, o Pyong, que foi lá no Big Brother Brasil, que ele fazia aquelas demonstrações todas, se um dia eu for para o Big Brother Brasil e fizer isso, o conselho pode, né? Se alguém fizer alguma denúncia, né? Eu posso perder ou passar por um processo disciplinar, sei lá, administrativo, pelo conselho, né? Isso acontece mesmo, porque eu fiquei sabendo que aquela outra psicóloga que teve no Big Brother, a Lumena, teve gente querendo processar a Lumena e caçar o título dela de psicóloga. Então, são coisas muito complicadas para nós, né, da profissão. Então, eu vou trazer aqui para vocês agora um pouquinho sobre a psicologia, para vocês entenderem como é a nossa formação e o que a gente faz. Eu tirei o print aqui, estou fazendo uma propaganda, né, para a Estácio, mas eu tirei aqui um print que eu achei na internet, mais ou menos só para vocês entenderem o quanto de coisa que a gente estuda quando a gente passa ali os 5 anos fazendo psicologia, né? Então, a gente tem as disciplinas que são disciplinas de base, disciplinas introdutórias, as disciplinas, vamos dizer assim, intermediárias e as disciplinas profissionalizantes. E tudo isso, a gente estuda tudo isso para a gente entender o ser humano, porque é bastante complexo, né? Então, eu vou passar aqui, olha aqui, a quantidade de disciplinas que a gente tem, que a gente estuda. Então, olha aqui, de uma maneira bem simples, eu trouxe aqui mais ou menos resumidamente. Então, como eu disse, né? A gente tem essas disciplinas de base, né? Que são disciplinas introdutórias mesmo, de qualquer curso de graduação, né? Que aí você estuda filosofia, sociologia, antropologia, a psicofarmacologia, que é para a gente entender como que os medicamentos funcionam, né? Agem no cérebro, a neuroanatomia e a anatomia, para a gente entender como é que funciona esse cérebro humano, esse corpo humano. Aí, depois que a gente passa por essas disciplinas mais introdutórias, a gente vai entrando aí na psicologia mesmo em si. E aí a gente começa a estudar algumas disciplinas dentro da psicologia que vão dar base para a gente compreender melhor esse ser humano. Então, a gente tem, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento, que é uma disciplina essencial, porque a gente vai entender como que a criança funciona, o que é esperado para o desenvolvimento infantil, o que é esperado quais são as características, né, de um adolescente, o que ele passa, depois as características do adulto, depois as características do idoso. E quando eu falo características, são as características físicas, sociais e psicológicas, né? Uma outra disciplina muito importante que vai dar base para a gente entender quem é esse ser humano é a personalidade,
a gente estuda as características da personalidade, e dentro, gente, das teorias de personalidade, você tem vários autores, e cada autor vai falar alguma coisa específica, o que é essa personalidade, enfim. Outra disciplina muito importante é a psicopatologia, para a gente entender os transtornos mentais, né? Quais são as doenças mentais. Aí a gente estuda, né? A ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, enfim, uma infinidade de coisas. Aqui eu não coloquei, mas a gente também estuda a psicologia social, para a gente entender como é que esse ser humano interage com a sociedade, como que se é igual ou se é diferente esse indivíduo sozinho, solitário, ou se o meio social interfere aí, né, no seu comportamento. Enfim, gente, é muita informação. Aqui eu não coloquei, mas a gente tem a psicologia cognitiva, para a gente entender um pouco, né, como é que funciona os processos cognitivos, a atenção, a concentração. Aqui a gente também tem o psicodiagnóstico, né, que é essa parte, né, que ajuda a gente a nos dar a ferramenta para a gente fazer esse diagnóstico, né, os testes psicológicos, enfim, uma série de coisas. E aí, para o final aí, já na graduação, a gente vai entrar nas disciplinas profissionalizantes, que aí a gente vai estudar como que é a atuação do psicólogo em diferentes áreas da psicologia. Então, nós psicólogos, a gente estuda esse ser humano em diversos contextos. A gente quer entender como que ele funciona em contextos diferentes, né? E aí você tem as áreas de atuação, por isso que você tem o psicólogo organizacional, que vai trabalhar em empresas, você tem o psicólogo escolar, que vai trabalhar dentro das instituições, né, escolares, você tem o psicólogo hospitalar, você tem o psicólogo clínico, você tem o psicólogo, enfim, que vai trabalhar em instituições, com pessoas, a psicologia jurídica. Nossa, muitas possibilidades, né? Então, de atuação. Então, onde tem ser humano, o psicólogo está ali trabalhando. Então, a gente cabe em qualquer lugar, né? Em todo lugar. E aí, eu digo que eu falo que a gente passa, e a nossa formação aqui no Brasil é uma formação generalista, né? Então, o psicólogo, ele passa 5 anos da sua formação, eu falo que são os meus alunos, depois, como eu sou professora, eu entendo todas as angústias dos alunos, né? Eu passei por isso e eles passam por isso também. É tão grande, né? A nossa formação, ela é tão generalista, que eu falo que a gente passa 5 anos só para a gente entender o que é o psicólogo, o que ele faz. E a impressão que eu tenho é que só depois que a gente se forma é que a gente vai realmente se especializar e se aprofundar em alguma coisa. E é isso mesmo, né? Esse é o objetivo da psicologia. Então, quando a gente, né, por exemplo, aí a gente fala dos terapeutas, né? Que é o que é mais próximo, né, do que a gente chama o que os terapeutas fazem do que o psicólogo faz. É aquele psicólogo que vai trabalhar na área clínica, né? Que é essa área da psicologia que vai buscar entender, né, e auxiliar essas pessoas que estão passando por sofrimentos psíquicos, né? E aí, eu vou trazer para vocês aqui o exemplo da psicologia clínica, mas depois, se vocês quiserem, eu posso dar outros exemplos de como que a gente pode utilizar a hipnose em outros contextos, que não seja só o clínico, né? Por exemplo, e aí, o que é, por exemplo, para um psicólogo clínico, quando ele utiliza a hipnose como uma ferramenta auxiliar ao trabalho dele? Na psicologia clínica, quando a gente chega lá no final da graduação, que a gente vai começar a estudar psicologia clínica, cada psicólogo ele vai ter uma abordagem teórica. O que é abordagem teórica? A abordagem teórica é a teoria que eu vou utilizar para compreender esse ser humano. De maneira bem resumida aqui para vocês, a gente diz que
Na verdade, eu poderia até colocar uma outra vertente aí que eu não coloquei, mas eu posso citar para vocês. Mas é porque na minha época da graduação a gente via mais isso, né? E a psicologia, ela tem essa coisa ainda, assim, ela demora um pouco a se modernizar, vamos dizer assim, né? Então, a gente estuda essas três correntes. Então, você tem a psicologia humanista, a psicologia cognitivista, e aí entra aí a comportamental junto, e a psicanálise, né? E a gente poderia colocar uma quarta vertente aí, que é a sistêmica, né? Então, o que é o humanismo? O humanismo, ela é uma corrente teórica diferente das demais, porque ela não se preocupa muito em ter uma teoria para explicar o ser humano. O psicólogo humanista, ele entende que cada ser humano é único e não tem como a gente definir e querer colocar ele dentro de uma caixinha, né? E dentro de cada uma dessas correntes, gente, olha para você ver tanto que vai ficando complicado, né? Dentro de cada uma dessas correntes, você tem diversos autores que falam, né? Então, dentro do humanismo, por exemplo, você tem Carl Rogers, que é um teórico símbolo do humanismo. Mas, por exemplo, se eu vou falar do Milton Erickson, o Milton Erickson, ele é um humanista. Pena que ninguém estuda, a gente não vê Milton Erickson na faculdade, né? Eu tive a sorte de ver, né? Os alunos que passaram pela UFO viram, mas a maioria dos psicólogos do Brasil não conhecem Milton Erickson, não tem a oportunidade de conhecer Milton Erickson na faculdade. Mas Milton Erickson, ele é um humanista, porque é uma abordagem que não tem uma corrente teórica, né? Aí, você tem as vertentes teóricas do cognitivismo ou da psicologia comportamental, né? Começou muito forte com a psicologia comportamental. A comportamental, ela vai estudar o comportamento humano, esse comportamento que é observável, e hoje então, ela vai se preocupar em entender qual que é a função, né, do comportamento humano naquele contexto, no problema que o seu paciente está vivenciando. E hoje a gente faz uma junção das duas coisas, né, que é a psicologia cognitiva mais a comportamental. A cognitiva, ela vai falar muito dos pensamentos, né, e das nossas crenças centrais, né? A gente vai falar que a gente está sempre pensando e que esses pensamentos vêm das nossas crenças centrais, que as crenças é a maneira como a gente vê o mundo. Aí vocês podem falar muito bem lembra muito a PNL, né? Porque a PNL fala disso também. Mas a gente estuda isso na faculdade, mas a gente não a PNL em si, mas a gente estuda essa corrente, né? Que vai falar da importância das crenças. E a gente tem a psicanálise, que vai falar do inconsciente, né? Então, para cada vertente teórica dessa, a gente tem diversos autores. Então, eu trouxe para vocês, por exemplo, dentro do humanismo, a gente tem Carl Rogers, a gente tem o Milton Erickson, mas você tem também acho que o pessoal usa o existencialismo, Sartre, enfim. Dentro da cognitiva, da comportamental, você tem Aaron Beck, mas hoje a cognitiva ela já evoluiu, aí ela tem a terapia dos esquemas, que se chama Jeffrey Young, aí você tem a comportamental dialética, que se chama Linehan, enfim, uma infinidade de teóricos, né, que vem dessa mesma vertente, mas que cada um tem a sua teoria ali e vai evoluindo. E a gente estuda tudo isso, gente, na graduação. E dentro da psicanálise, né, o expoente da psicanálise, quem começou todo esse movimento, foi Freud. Mas a psicanálise também hoje tem uma infinidade de possibilidades de atuação. Aí a gente vê a Melanie Klein, aí a gente vê... enfim, eu não sou muito da psicanálise, eu agora fugiu o nome dentro dos teóricos. Mas só para vocês verem, assim, quantas coisas a gente estuda na faculdade, e essas correntes teóricas que eu estou falando, a gente vê
ali quais são as características principais, né, dentro delas, mas na faculdade a gente não tem condição nenhuma de estudar todos os teóricos, de estudar tudo que tem por aí dentro da psicologia, porque é muita coisa. E aí, então, esse psicólogo, quando ele... e eu falei, não coloquei aqui, mas eu poderia citar, que a gente tem a sistêmica, que é uma corrente que vai buscar entender esse ser humano dentro do contexto familiar, né? Quer dizer, esse ser humano, ele é um ser humano, porém, a família, ela exerce muita importância, né? Dentro nesse ser humano. Então, e da mesma forma, dentro da sistêmica, aí você vai ter uma série de teorias e de teóricos, enfim. Então, esse psicólogo, o que é mais importante quando a gente vai trabalhar na nossa clínica, são essas abordagens. Isso, para nós, é o mais importante. E o psicólogo, ele é humanista, ele é cognitivista e da psicanálise tudo ao mesmo tempo. A gente pode, sim, fazer uma junção de teorias, e a gente faz isso mesmo, né? Apesar da gente aprender na faculdade que a gente não pode fazer isso, mas a gente faz, porque todas essas abordagens, elas complementam, né? O ser humano é muito complexo, só que tem abordagens que são totalmente diferentes uma da outra. E aí, às vezes, esse casamento não tem jeito, porque é uma forma muito diferente de você ver esse ser humano. Então, não casa, não combina, né? Então, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Hoje, a minha atuação, eu sou apaixonada pela terapia ericksoniana, que ela é uma vertente humanista, mas eu faço um casamento muito legal com a terapia cognitivo-comportamental e, na verdade, com outras abordagens da terapia cognitivo-comportamental que são mais modernas, mais recentes e mais atuais, que a gente chama de terapia de terceira onda. E hoje, eu vejo muitos psicólogos, eles vão fazendo... A gente que é psicólogo, a gente faz 1 milhão de cursos, gente, vocês não têm noção. Sei lá de onde a gente tem essa coisa de fazer curso. A gente faz muito curso. E eu vejo muitos colegas, aí eles fazem um curso aqui, outro curso ali, eles fazem 1000 cursos. E às vezes eu acho que é legal a gente se aprofundar numa abordagem, né? Para a gente estudar e entender mesmo aquilo, né? Sei lá, às vezes eu fico com a impressão que você sabe nada de muito, né? Porque acaba não se aprofundando, porque, gente, não dá para se aprofundar em tudo. Então, todas essas abordagens é um mundo à parte, né? São vários autores, e se você se aprofundar num autor, já é bastante coisa, já é bastante complexo. Mas é muito legal você se aprofundar em uma coisa, mas você ter a visão de todas essas abordagens, porque todas elas são formas diferentes de enxergar o ser humano, e o ser humano é tudo isso, porque a gente é realmente muito complexo. Então, eu trouxe tudo isso, né? Porque para explicar para vocês que onde entra a hipnose nisso tudo aí? Onde entra a hipnose nisso tudo aí? Quer dizer, então, a gente que é psicólogo, a gente precisa ter a nossa abordagem e a gente vai utilizar essa hipnose apenas como um recurso auxiliar à nossa formação, né? Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou psicóloga, as minhas abordagens de base quais são? A cognitiva, comportamental, mais cognitiva do que comportamental, e a terapia ericksoniana. Porque a formação que eu fiz, gente, em hipnose, foi no Instituto Milton Erickson de Belo Horizonte. E ele é um curso que durou mais ou menos 1 ano e meio. Ele é um curso voltado para profissionais da saúde. E a formação que eu fiz não foi em hipnose ericksoniana, foi em hipnose e terapia ericksoniana. Então, ela é uma abordagem. Então, eu aprendi essa abordagem e, junto, eu aprendi a hipnose também. Então, assim, com o meu paciente, como que eu trabalho? Eu trabalho com as minhas abordagens e eu uso
a hipnose. Para alguns pacientes, não todos, porque vai ter paciente que vai se adaptar e que ama esses exercícios, adora, né, que a gente faz essas técnicas. Para muitos, e às vezes eu nem falo que eu uso hipnose, para muitos eu não falo. Muitos me procuram por causa da hipnose, e aí eu falo e explico. Para muitos, Bel, a Bel, hipnose... você até falou isso agora, de muitos me procuram por causa da hipnose, muitos não sabem. Eu ia fazer essa pergunta. Na realidade, os seus pacientes, seus clientes, eles têm essa noção de que você é uma psicóloga com o uso dessa ferramenta da hipnose? Muito, assim, na verdade, a maioria, né? Porque eu falo isso para eles, porque eu gosto tanto da hipnose, só que, assim, quando eu falo que eu uso hipnose, aí eu explico um monte de coisa, né? Eu explico, e a forma como... Aí a gente sabe que a hipnose, você tem várias... você tem diferentes formas de definir a hipnose e de trabalhar com a hipnose, né? Eu, no meu caso, a minha formação é hipnose ericksoniana. Então, a visão que eu tenho da hipnose é essa, né? A hipnose nada mais é do que você estar mais concentrado no seu interno do que no seu externo. A hipnose é um fenômeno natural. Então, eu explico tudo isso para eles. Eu explico tudo. Por que utilizar a hipnose? O que acontece no nosso cérebro quando a gente está em hipnose? Por que a hipnose ela é mais eficiente se eu uso a hipnose? Por que a terapia ela é mais rápida? Por quê? Então, tudo isso eu explico para o meu paciente, né? Antes de aplicar uma técnica de hipnose. Agora, assim, para alguns, deixa eu ver, para alguns, às vezes são coisas mais pontuais, eu acabo, às vezes, não usando, ou se usando de uma forma muito natural, e eu nem chamo de hipnose, eu falo assim, vamos fazer um exercício, né? E aí eles fazem, eles adoram, normalmente eles adoram. Agora, tem pacientes que não, que aí eu falo, olha, não sei se você vai gostar, vamos experimentar. Aí tem gente que fala assim, nossa, adorei, quero fazer sempre. Eu adoro quando você faz esses exercícios. E tem gente que fala assim, ai, não gostei muito disso, não. A gente pode ficar mais conversando, né? Esses dias, uma pessoa me procurou e aí eu já contei para ela que eu trabalho com hipnose e tal, e eu tenho um canal no YouTube lá que tem alguns vídeos, tem alguns exercícios, né? E aí eu falo assim, olha, vai lá, entra no YouTube para você ver como é que é, né? Aí essa moça falou assim para mim, mas eu não sei se eu vou dar certo com isso não, né? Mas é uma terapia, né? Tem um tempo, espaço para a gente conversar. Eu falei assim, não, eu sou psicóloga, é uma terapia, a gente vai conversar e tudo mais, e a gente vai fazer esse exercício, esse tipo de trabalho, se você quiser, se você gostar, etc e tal. Aí eu falei, então tá bom. Então, é assim que é o que acontece o trabalho dentro da clínica, né? Então, acho que ficou claro, né? Que vocês entenderam, né? Como é que o trabalho do psicólogo, como é que a gente enxerga a hipnose dentro da psicologia. Então, ela é um recurso que a gente pode utilizar de uma forma auxiliar, mas a gente tem toda essa abordagem por trás, né? E é muito interessante porque você vai vendo, como eu sou psicóloga, que trabalho com hipnose, muitas pessoas me procuram por causa da hipnose, né? E é muito engraçado, eu já trabalhei com pessoas que já tinham feito terapia antes, com psicólogos que trabalham com a hipnose, mas você vai vendo que a abordagem do psicólogo é totalmente diferente, né? A forma como ele utiliza a hipnose, né? Então, por exemplo, eu já tive uma paciente que disse que já fez terapia e que o psicólogo fazia um transe com ela, mas que ela tinha amnésia lá, né? Ela entrava em transe e ela nunca lembrava de nada, de como foi a sessão. Ela disse que um dia ele pôs ela em transe e ela foi falando coisas para ele, e ela até duvidava que ela tinha falado aquelas coisas, mas ele anotou, né, algumas coisas que eram tão específicas da vida dela que ela realmente acreditou que foi ela que tinha falado isso. E aí, assim, é totalmente diferente do meu jeito de trabalhar, né?
Porque no meu consultório as pessoas elas ficam o tempo todo conscientes. E eu não trabalho com essa ideia de você ter que falar do seu passado para você resolver as suas questões. Por quê? Porque a minha abordagem é a ericksoniana, que é uma abordagem que é focada no presente, com vistas ao futuro. A gente trabalha o passado, mas só se tiver necessidade. Eu não vou trabalhar o passado se não tiver necessidade. Esse psicólogo, pelo que ela estava me contando, eu acredito que ele usa técnicas mais da hipnose clássica, com vistas a trabalhar o passado, a investigar o passado. E quem tem essa abordagem? Quem enxerga o ser humano desse jeito? Quem acredita que é necessário investigar o passado para resolver as suas questões? Provavelmente a psicanálise. A psicanálise ela tem essa visão, né, do ser humano. Então, provavelmente, esse psicólogo ele tinha uma visão psicanalista e ele usou a hipnose com esse objetivo de investigar o passado, né? Ou, por exemplo, um psicólogo que trabalha muito com a TCC, ele tem também uma forma de trabalhar com a hipnose totalmente diferente da minha, que sou hipnose, né? Trabalho com a hipnose e terapia ericksoniana. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Alberto Delisola, pelas aulas que eu já vi, eu vejo claramente que ele gosta muito da cognitiva e da comportamental. Então, ele usa técnicas, né, de hipnose clássica, me parece, e ele fala o tempo todo dessa questão da exposição, né, que são um linguajar muito próprio da terapia cognitivo comportamental. Então, a forma com que ele usa a hipnose no consultório é totalmente diferente da minha, né? E ele faz ali a hipnose para facilitar os processos, né, que a gente tem que fazer com um terapeuta da cognitivo comportamental. E eu, apesar de trabalhar com a cognitiva comportamental também, eu gosto muito mais de trabalhar com a vertente ericksoniana, muito mais, assim, é paixão, né? Eu tenho, assim, uma identificação muito grande com a terapia ericksoniana. Então, eu uso alguns recursos da TCC, mas é quase muito pouco. Eu uso a teoria para ajudar a explicar, né, algumas coisas ali para o meu paciente. Em alguns casos aí de ansiedade, né, que a gente usa a terapia da exposição, que é muito legal. Mas o restante, a maioria das vezes, é com a terapia ericksoniana mesmo, né? Então, e eu trouxe aqui a psicologia clínica, mas dentro de outros contextos da psicologia, a hipnose vai muito bem. Então, por exemplo, você trabalhar dentro de um contexto hospitalar, um paciente que está sentindo dor, e você trabalhar técnicas de hipnose ali com aquele paciente, tudo bem. Aí, dentro do contexto hospitalar, você tem ali toda a técnica, toda a abordagem, todo o objetivo que um psicólogo tem que atuar ali dentro do contexto hospitalar, mas é extremamente eficiente, né? Quando eu era aluna do curso de graduação, o meu professor, esse Armando, ele tinha um estágio para trabalhar dentro do hospital, no setor de queimados. Então, gente, o setor de queimados dentro da área do hospital é o pior setor que tem, porque é muito sofrimento, é feio, as queimaduras, é muita dor, é muita dor. E ele usava as técnicas da hipnose, né, para você fazer controle de dor, para você auxiliar no processo de cicatrização, porque isso existe, né? Você usa as técnicas de visualização para auxiliar o paciente ali. Então, assim, eu trouxe a clínica, mas em outros contextos da psicologia, a hipnose cai bem, né? Então, quando você trabalha ali com a psicologia organizacional, que muitas vezes ali você tem que fazer um processo o seu objetivo é trabalhar com seleção, né? Mas também com desenvolvimento de pessoas ali também, aonde você vai fazer cursos, né, para desenvolver os colaboradores de uma empresa. Um exercício de hipnose ali também cai bem. E na escola
que o seu objetivo não é trabalhar a criança, o contexto clínico dentro da escola, mas você olhar a escola como um todo e trabalhar com a diretoria, com pais, com os alunos, muitas vezes resolvendo conflitos. A hipnose cai muito bem ali também naquele contexto, né? Então, é isso, assim, é uma formação muito ampla. Então, a hipnose, a gente estuda um monte de coisas, um monte de abordagens, né? A gente tem muitos recursos ali para atuar, mas a hipnose, ela pode sim, e cai muito bem, trabalhar como recurso auxiliar à nossa prática. Pena que não é uma coisa conhecida entre os psicólogos, né? Eu tive a sorte de conhecer aqui na minha cidade muita gente, né, tem esse conhecimento, porque muita gente passou pela Universidade Federal de Uberlândia. Esses 2 professores meus, eles já se aposentaram, infelizmente, né? Não tem hoje ninguém dentro da Universidade Federal de Uberlândia para substituí-los. Então, a hipnose, ela não é uma cadeira da academia, né? Porque, assim, dentro de um programa de psicologia, você tem que ter as disciplinas que isso é determinado pelo MEC, né? As disciplinas obrigatórias. E dentro da psicologia, infelizmente, a hipnose ela não é um conhecimento obrigatório, né? Ela pode ser um conhecimento optativo. Então, não é obrigatório que a gente tenha uma cadeira dessa dentro dos cursos de graduação. Então, os alunos, eles não têm esse conhecimento, né? Apesar da gente já ter essa regulamentação há 21 anos, mas ela não está presente nos cursos de graduação. Então, hoje a hipnose está na moda, né, gente? Hoje está super na moda. Eu comecei a estudar em 2007. Não tinha, a gente não tinha conhecimento disso, né? De uns anos para cá, a hipnose deu um boom, né? Então, hoje é mais falado, e aí os alunos, os psicólogos, eles acabam tendo mais contato, assim, às vezes, com cursos, né? Depois da graduação, mas não é muito conhecido, né? Então, por isso, né, que eu tenho me dedicado aí a divulgar esse conhecimento para os psicólogos, porque eu acho que, olha, com todo esse arsenal de conhecimentos aí que a gente tem, hipnose na nossa mão é maravilha, né? A gente só precisa acabar com o preconceito, porque às vezes tem muito preconceito, né? Quando você fala hipnose, o povo fala, hipnose, aí vem todos aqueles mitos, né? Do que é hipnose, que vocês sabem muito bem. Então, a gente precisa trabalhar com educação, com formação, para que esse conhecimento seja mais acessível a esses profissionais. Então, esses aí são os meus contatos, né? Eu tenho uma página no Facebook, o meu Instagram, @belgomespc, o YouTube também, que tem alguns vídeos. Eu vou começar a divulgar, eu não tenho curso ainda, eu não gosto de dar curso, assim, olha, todo mundo me pergunta que dia que eu vou dar curso. Eu já dei curso, não é que eu nunca dei curso, eu já dei curso, mas eu não gosto dessa ideia eu já dei curso de 12 horas, eu não gosto, eu acho que 12 horas é muito pouco, né, para você fazer uma formação em hipnose, é pouquíssimo. Então, eu não gosto disso, né? Então, eu estou me organizando, né, para fazer um curso aí bem legal, bem bacana, né, na internet, mas ainda não estou me organizando para isso, mas eu estou começando a fazer grupo de estudos, né? E vou começar a estudar os livros da hipnose e terapia ericksoniana. Então, hoje, eu estou com um grupo, né, no WhatsApp, assim como vocês também, né, que ali eu compartilho algumas coisas sobre hipnose. Tem 3 semanas já que eu estou dando aulas, tá lá no meu YouTube, assim, tá bem legal as aulas, para quem quiser assistir, tá disponível lá. E vou começar a fazer um grupo de estudos, né? Então, em breve, acho que ainda esse mês de julho, a gente vai começar a fazer, já vou começar a divulgar e fazer esse grupo de estudos. Então, quem quiser participar, está convidado. Aí estão as minhas
os meus contatos, né? E se alguém quiser participar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí, que aí eu dou todas as informações para vocês. Bom, é isso. Eu não sei se eu ultrapassei o tempo ou se está no tempo. Não. E se alguém... Não. A Marcinha, na realidade, a Marcinha tinha feito uma pergunta. Você quer perguntar, Marcinha? É porque ela botou aqui, como funciona a Ela tem integração? várias perguntas. Ela botou... Fala aí, Marcinha. Nossa, transtorno de personalidade, Marcinha, você tá... Vou te falar, isso aí é complicado. É, né? Vixe, Maria. Imagino. Uhum. Me diz uma coisa, na época que tu fez a faculdade, que tu deu essa parte dessa cadeira, qual foi o impacto que os teus colegas tiveram? Porque para ti, tu te encantou, te apaixonou, teve alguma coisa específica que te chamou a atenção para Quando eu fiz a para disciplina, na hipnose? faculdade, Tá me ouvindo? sim, estou te ouvindo. Para hipnose ericksoniana, e tal. Você fala quando eu fui aluna na faculdade? Sim. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu vou te falar bem na sinceridade. Quando eu fui fazer essa... Eu era uma menina perdida na faculdade. Eu estudei música, né? Eu tenho Eu uma vi formação em o vídeo de música. música. Hã? Uhum. Eu vi o vídeo de você cantando. Ah, sim, eu tenho formação. Eu fiz não chegou, não é uma faculdade, mas eu fiz curso técnico em música e eu falo que eu escolhi a psicologia por causa da música. Um belo dia eu vi lá no guia de estudante que na psicologia a gente podia fazer essa integração entre arte. Eu falei, com a arte, eu falei, vou fazer esse curso. Mas eu nem sabia o que psicólogo fazia, nada. Entrei assim, ó, de gaiato. E até o 7º período, que foi justamente o período que eu fiz essa disciplina, eu ficava levando a psicologia e a música junto, e era bem puxado, porque meu curso era integral e o tempo que eu tinha, eu estava lá no conservatório estudando. Então, quando eu fiz essa disciplina, na verdade eu fiz porque todos os meus colegas iam fazer, entendeu? Então, a gente tinha esses 2 professores, então, assim, você imagina a gente, na graduação, saber que alguém ia trabalhar com hipnose? O povo ficava louco, o povo queria ver, né? E aí eu fui fazer, mas não foi porque eu falei, nossa, eu vou fazer, não, é porque estava todo mundo fazendo. E, na verdade, eu dei sorte, porque era uma turma, uma disciplina que oferecia poucas vagas, mas naquele ano específico, naquele semestre, deu um problema para fazer a matrícula, né? E aí todos os alunos fizeram, deu um problema no sistema, aí eles abriram mais vagas. Então, assim, era uma disciplina optativa, então é isso que eu estou te falando, não era obrigatório, né? Era optativa, então, assim, abria para aqueles alunos que queriam, então eles limitavam o número de vagas, porque era uma disciplina muito prática, né? Então, como é que você vai praticar as técnicas com 40 pessoas? É difícil, né? Mas naquele semestre, por sorte, então ele abriu para todo mundo e dividiu, a turma foi dividida. E aí eu fiz. E quando eu fiz, assim, eu gostei, não é que eu gostei da disciplina, e eu gostava mais dos casos que o meu professor trazia, um professor em específico, porque ele trazia muitos casos dos atendimentos que ele fazia, e é encantador, né, gente? Você vê um professor falando dos casos, dos resultados que trazia a abordagem, né, o trabalho dele, né? Tanto que esse professor mais específico que eu estou falando, ele chama Milton, a gente chamava ele de Milton, a gente brincava que ele era a reencarnação do Milton Erickson, né? Porque a esposa dele chamava Beth, então, e ele era um professor assim, ó, ele tinha barba, parecia um Papai Noel do olho azul e tinha um vozeirão, então era muito legal ouvir. Não, então assim, gente, eu passei 1000 pacientes para o Milton, porque eu ficava encantada de ouvir os casos que ele trazia, né? E os resultados que ele tinha eram muito rápido, né? As coisas que ele trazia. E eu me encantei por isso. Mas
Não era a minha prioridade, eu queria trabalhar com psicologia escolar, sabe? Eu não queria trabalhar com clínica, eu achava que trabalhar com clínica devia ser muito chato, porque você ficava ali ouvindo as pessoas, e eu gostava era de psicanálise, pensa, nossa, e eu falo que eu fui fazer o estágio, que eu fiz o estágio do Armando, nessa abordagem, porque eu fiz todos os estágios, não passei nenhum, e o que eu passei foi do Armando, entendeu? E aí eu falei assim, gente, então já que eu passei nesse estágio, agora eu vou ter que estudar essa abordagem aqui. Só que aí eu comecei a fazer, e aí eu gostei demais. E aí eu vi o trabalho, que o trabalho na clínica, não era um trabalho que eu imaginava, de você só ficar ouvindo as pessoas falarem, é um trabalho extremamente racional, de muito raciocínio, né? Porque o seu paciente está falando, você está o tempo raciocinando, pensando, analisando, pensando o que você vai falar, pensando o que ele te falou. E então, assim, é um trabalho muito de raciocínio e todo dia é uma novidade, não é um trabalho mecânico, né? Que você. Então, assim, é muito legal. Então, aí eu comecei a gostar muito, né, do trabalho na clínica, e por acaso na época, eu estava terminando a minha graduação, a gente tinha uma profissional psicóloga em Uberlândia que trazia os cursos de formação em hipnose e terapia do Instituto Milton Erickson de BH. Então, antes de eu me formar na graduação, eu já comecei a fazer o curso de formação em hipnose e terapia ericksoniana. E aí eu conheci a doutora Ângela, porque ela é diretora do Instituto Milton Erickson de BH. E o dia que eu conheci a doutora Ângela, aí eu me apaixonei, né? Porque ela é uma fofa, ela é uma querida, né? Eu falei, nossa, quando eu cresci eu quero ser igual a doutora Ângela. E pronto, aí foi amor à primeira vista, né? E aí, mas sempre tive muito medo, porque eu acho que queria passar no concurso público, essa coisa da gente trabalhar com clínica, porque você acha que você tem que ter salário, né? Você tem que ter um emprego fixo. Então, assim, eu me formei em 2009, eu comecei a atender em 2011, e eu sempre fui apaixonada por isso e tal, mas, assim, demorei até realmente falar assim, não, é isso que eu quero, vou fazer isso, vou me dedicar a isso, única e exclusivamente a isso, né? Então, então assim, não foi uma coisa, foram acontecendo, né? Eu fui me apaixonando, né, pela abordagem e tudo mais. E foi muito interessante como você vê que isso depende de cada profissional, de cada pessoa, né? Então, porque assim, a gente teve assim uma turma inteira de alunos fazendo essa disciplina, mas eu lembro que no final o professor, ele, na hora de fechar a disciplina, ele perguntou para os alunos, né, o que cada um achou, e você vai vendo assim que tem gente que faz na disciplina, que fez, e que, eu fiz para conhecer, mas não tem nada a ver comigo isso aqui, né? E alguns amam, outros, nossa, nada a ver. Outros, mais eu gostei, mas acho legal, mas vai trabalhando com outras coisas, né? Então, isso é muito pessoal também, né? O que você se identificar, né, com isso, é muito pessoal. Então, e a psicologia é isso, né? Cada abordagem, o psicólogo vai escolhendo também a abordagem que mais parece com ele, porque cada abordagem é muito diferente uma das outras, assim, né? E é legal também, porque o ser humano, o paciente também, né? Não é todo mundo que se identifica com a hipnose, que vai gostar de ficar fechando o olho, fazer aqueles exercícios, não é todo mundo, né? Então, o paciente também ele vai se identificar com o profissional, com a técnica que ele utiliza. Então, isso é uma escolha muito pessoal, né? E, Bel, deixa eu te fazer uma pergunta, que essa é uma curiosidade que muita gente do mundo da hipnoterapia tem. E você, como psicóloga, que faz tanto abordagem da psicologia sem o uso da hipnose e também utilizando hipnose nos seus atendimentos, como você percebe os resultados? Se com o uso da hipnose é acelerado um pouco mais esse processo, se sem o uso da hipnose é um pouquinho, eu não vou chamar de demorado não, mas é um pouquinho mais longo do que sem hipnose, como que é a sua visão de quem de fato atua nas duas áreas?
Ó, é assim, Gisele, deixa eu te falar uma coisa. A psicologia, como eu trouxe para vocês, ela é muito grande e muito abrangente. E cada abordagem é um mundo específico. Então, existe, e o que ficou muito forte da psicologia é aquela terapia dos moldes psicanalíticos, né? Que é aquela terapia que você faz anos e anos e que você vai lá 2 vezes por semana, aquela coisa demorada, né? Só que a psicologia, gente, ela não é só psicanálise, não é mesmo. E mesmo aquelas abordagens que não utilizam a hipnose, a gente vai ter o que a gente chama de psicoterapia breve. A psicoterapia da breve dentro da psicologia, ela surgiu lá na década de 70. E a psicoterapia breve, o que é que caracteriza a psicoterapia breve na psicologia? É aquela psicoterapia que você vai trabalhar com objetivos. É incrível isso, né? Porque quem trabalha com a hipnose, eu imagino, você tem um objetivo lá para você trabalhar com o seu cliente, não tem? Pois é, mas dentro quando a gente trabalha com terapias, né, tem algumas abordagens que não vai trabalhar com foco, com objetivo. O objetivo lá é se conhecer, etc. e tal. Então, algumas abordagens, elas são muito... Então, assim, a gente às vezes... E, assim, eu já passei muito por isso, porque como eu sou psicóloga, mas eu já fiz cursos de PNL, então eu já fiz cursos com muita gente que não é da área da psicologia, e já recebi muitos alunos que vão fazer psicologia, porque já trabalham com hipnose, e vai fazer psicologia assim, vou fazer isso aqui, porque eu acho que é mais assim. E olha para a psicologia como se fosse uma coisa atrasada, né? Ai, que coisa atrasada. Eu já vi isso acontecer. Gente, mas não é verdade, né? Então, por exemplo, a gente tem a terapia dos esquemas, que é uma evolução da terapia cognitivo-comportamental, que ela é maravilhosa e ela é muito, muito eficiente. Inclusive, a Marta está me perguntando aqui, para entender os transtornos de personalidade. Porque essa, minha amiga, isso aí é complicado, viu? Porque tem umas coisinhas que a gente pega no consultório que é moleza, ixi, ansiedade, depressão, fofo. Mas, bem, pegar um transtorno de personalidade não é para qualquer um, não. Então, essas teorias, né, existem ferramentas que são muito eficientes, né, para a gente entender esse sujeito, para a gente trabalhar com os problemas, os transtornos de personalidade, porque esses, sim, são muito complicados, né? Então, a terapia ericksoniana, por exemplo, é um exemplo de uma abordagem breve, porque ela também vai trabalhar com foco. A TCC é um exemplo de uma abordagem breve, porque ela também vai trabalhar com foco, com objetivo, né? E que são terapias também que vão trabalhar o presente, então não se preocupam tanto com o passado. A gente trabalha o passado só se a gente, né, se a gente vê necessidade, né? Eu estou falando aqui da hipnose, mas hoje na TCC você tem muitas ferramentas muito eficientes, como, por exemplo, as técnicas de meditação, né? As técnicas que eles usam na terapia de esquemas, nossa, é porque, gente, o povo não sabe, mas é muito, muito próximo, né, do que a gente faz na hipnose terapia ericksoniana, né? Com a diferença que eles têm toda uma abordagem que é maravilhosa, que ajuda a entender esse ser humano. E com a diferença que se esses profissionais entendessem o que é hipnose e utilizassem a hipnose, as ferramentas que eles utilizam de visualização seriam muito mais eficientes, né? Então, tem muitas coisas parecidas, né? Mas é que às vezes a gente não sabe, porque cada um fica ali naquele seu mundo e a gente não conversa. Mas, então, o que eu entendo, Gisele, que é o seguinte, abordagens que são mais racionais, por exemplo, a psicanálise, apesar dela trabalhar o inconsciente, ela trabalha com a ideia do inconsciente, a forma como ela utiliza para falar desse inconsciente, trabalhar o inconsciente é uma forma racional, porque ela está trabalhando com linguagem. A pessoa fala, e o outro lá fica interpretando. Mas as abordagens que vão trabalhar com recursos que vamos chamar assim, que são mais experienciais,
Aí eu vou colocar nessa caixinha a hipnose. Porque a hipnose é uma experiência, né? Porque você está mais sentindo do que você está mais experimentando do que racionalizando quando você está em transe hipnótico. E, por exemplo, mindfulness é uma experiência que a terapia, né, da terceira onda da TCC utiliza. A terapia dos esquemas, ela vai trabalhar muito com recursos de visualização, é uma forma de experiência. Existem abordagens, não é só Erickson, né, que trabalhava muito as metáforas, mas existem outras abordagens da psicologia que trabalham muito metáforas, né? Uma abordagem que se chama psicodrama. Então, todas essas ferramentas, o que é o psicodrama, né? O seu paciente, ele vai experimentar os conflitos através da dramatização. Aquilo é uma experiência. Então, todas essas abordagens da psicologia que são mais experienciais, ela vai te dar resultados melhores. Porque aí tem toda uma explicação do cérebro, né? Você tem o hemisfério esquerdo, você tem o hemisfério direito. Quando você trabalha com os recursos mais experienciais, você está trabalhando ali o seu hemisfério direito do cérebro, né? E a gente é hemisfério esquerdo e direito. Então, quando você fica só racionalizando e falando, por exemplo, a TCC, como ela começou, ela é muito legal, ela é muito objetiva, ela vai falar muito das crenças, mas ela é extremamente racional. Ela vai falar vai ficar fazer lista, né? Os pontos positivos, os pontos negativos. Isso funciona, mas é muito limitado. Então, esses recursos são limitados. Mas a psicologia, ela já entendeu, assim, tem muitos recursos muito legais para você trabalhar a expressão, a experiência. E quando a gente consegue fazer essa junção, aí o resultado sai mais rápido. Então, resumindo, eu vou te falar o seguinte. Alguns pacientes meus, eles não gostam de trabalhar a hipnose, essas coisas todas. Mas eu uso os recursos alternativos, né? Então, por exemplo, eu não uso talvez um transe formal, mas eu faço eles imaginarem, visualizarem, né? Eu não uso um transe formal, mas eu conto metáforas e isso faz o paciente... Agora, assim, alguns pacientes que eu já recebi, tem alguns que são, assim, muito racionais. Aí é mais difícil. Aí, sim, a terapia, eu percebo que ela é mais demorada, mas são pacientes que têm muita dificuldade, sabe? De se expressar de uma forma diferente, porque são muito racionais. Então, aí, sim, a terapia, ela demora mais. Mas, com certeza, eu sempre falo isso para os meus pacientes, que a hipnose, ela acelera os processos. Mas eu entendo tudo como um processo, tá? Porque isso acontece também. E tem gente que fala assim, às vezes sabe que eu trabalho com hipnose, aí eles acham assim, que vai ser uma sessão, todos os problemas deles serão resolvidos, né? E não é assim, né? Eu sempre trabalho com a ideia de um processo. Aí eu falo, olha, eu queria muito que todos os seus problemas estivessem resolvidos em uma sessão. Imagina, eu seria rica. Porque se cada paciente meu com uma sessão só tivesse tudo resolvido, eu ficaria milionária. Mas se eu falar isso é mentira, né? Então, eu gosto muito de perceber a terapia como um processo. Apesar de que, em alguns casos, eu já tive casos, né? De o paciente vir fazer 2 sessões comigo, tá com medo de dirigir, tem que fazer a prova. A gente faz, isso acontece. Faz uma sessão, 2 sessões e já dá resultado, isso acontece. Mas a maioria deles, eu falo que é um processo que não precisa ser longo e demorado, de 10 anos de análise, não é isso, mas que em 3 meses a gente consegue fazer um bom trabalho, em média, porque às vezes tem gente que vem menos, tem gente que vem mais. Tem gente que vem menos, porque às vezes são questões muito pontuais, tem gente que demora mais, porque a gente vai trabalhando uma demanda e vai surgindo outra, e a terapia vai se alongando. Não, 3 meses, uma vez por semana só. Só uma, eu trabalho uma vez por semana. E tem paciente que... Aí, amiguinha, aí são os transtornos de personalidade. Eu já tive uma paciente que eu acompanhei ela por 4 anos. E ela foi assim, foi muito legal. Ela teve um resultado bom, mas é aquele paciente que
um desafio na vida, né? Porque é bem complicado, alguns casos são bem complicados, né? Mas, enfim. Respondi a sua pergunta, Gisele? Alguém mais tem alguma pergunta? Marcinha está teclando lá. Como é que tu chega a outros profissionais da psicologia para falar sobre o tema da hipnose? Ó, é, olha, eu vou te falar bem sincera, Márcio, o pessoal respeita muito o meu trabalho, sabe? Porque sabe que eu faço um trabalho sério. Eles gostam, assim, eu nunca tive nenhum colega de profissão que me desmereceu porque eu trabalhava com hipnose. Muito ao contrário. Eles falam assim, nossa, ela é excelente, ela é ótima, ela é boa, pode ir nela, é verdade. Muitos, por exemplo, até tiveram montado isso na faculdade, mas assim, me acompanham porque acham interessante, porque acham que é um recurso legal e eu nunca tive nenhum profissional um colega mesmo, né, que desmereceu o meu trabalho. Não que eu saiba, né? Às vezes pode ter tido e eu não fiquei sabendo. E os meus alunos, normalmente, todos eles falam, nossa, que legal, você trabalha com hipnose, eles ficam todos empolgados. E aonde eu já tive a oportunidade de trabalhar esse conteúdo com os alunos, eles gostam muito. Então, vai ter aquele aluno que gosta muito, se identifica, vai ter aquele aluno que gosta, que sabe que eu trabalho com isso, que respeita, mas que não se identifica tanto e vai trabalhar com outras coisas, né? Então, eu nunca tive problemas com isso até hoje. Pode ser que em algum momento eu tenha, mas até hoje não. Por onde eu passei, não, nunca tive problema com isso, não. Perfeito. Bom, então... Aqui, a Márcia está perguntando onde eu dou aula. Ô, Márcia, eu já dei aula aqui em Uberlândia região, eu já dei aula em Catalão, em Monte Carmelo, em Patos de Minas. Atualmente eu dou aula numa instituição aqui que se chama Exanc, em Uberlândia, que é uma faculdade privada. Então, todas privadas, né? Durante o mestrado, eu tive a oportunidade de dar aula lá na UF, na Universidade Federal de Uberlândia, e eu dei 2 disciplinas lá e inclusive, em uma delas eu ministrei essa disciplina de hipnose junto com o meu professor, né? Então, mas hoje eu já dei muita aula, hoje eu só dou uma disciplina. Eu falo quando eu estou na faculdade que eu gosto, sabe? Assim, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de contato com os alunos, eu gosto mesmo. Mas, assim, não sei por quanto tempo ainda vou ficar dando aulas, né? Agora a gente pode dar aula na internet, né? Eu viro uma professora diferente. Bom, então, tem mais, Marcinha? Fica. Obrigada, Marcinha. Quem sabe um dia você é sua prof. É isso aí. Então, só para a gente confirmar, passa os teus endereços novamente. Tá. Tá bom. Ó, o meu Instagram é @belgomespc. Eu vou escrever aqui para vocês, quem quiser. E o meu canal no YouTube é Bel Gomes, só Bel Gomes. Não, se você quiser, pode entrar, Márcia. Aí eu vou deixar aqui no telefone, ou você pode falar comigo pelo Instagram, porque depois eu te passo o link lá do grupo, se você quiser participar. Tá bom? Legal. É que a Marcinha perguntou se podia participar, para participar do WhatsApp, se eu precisava ser psicólogo, né? Não precisa. A gente faz assim. Ultimamente eu tenho divulgado assim, né, hipnose para psicólogos, mas para marcar, vamos dizer assim,
a posição, né? O mercado. Mas eu tenho um grupo, eu tenho uma lista, né, de e-mails que tem muita gente que recebe meus e-mails e que não são psicólogos, né? Então, quem é de fora pode. E, na verdade, eu gosto disso porque é bom a gente ter a visão de outros profissionais, né? Eu gosto dessa diferença, assim, que é um outro olhar, né? E a gente aprende junto, né? Do que só eu ficar falando só com psicólogo, né? Então, a gente entrar no mundo do outro, eu acho bem, bem legal, bem interessante essa troca. Sem dúvida, fica bem interessante mesmo. Bom, então, ok, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma resenha. Espero que todos tenham gostado, porque eu gostei, tá? E lembrando a todos que entrem em nossas redes sociais para receberem todos os comunicados das nossas próximas resenhas que teremos por aí, tá bom? Agradecemos imensamente a nossa convidada, Bel Gomes, e a todos que estão aqui presentes, e também a você que está aí no podcast, ou você que está aí no YouTube nos assistindo. Já deu seu like? Dê seu like aí, colabore para o canal crescer cada vez mais. E isso ajuda a aumentar a comunidade do Praticadamente, tá? Então, vamos nos despedindo aqui e a gente se vê, então, na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal!